65. Não é o céu que interrompe prematuramente a linha da vida dos homens, são os homens que, através dos seus desvarios, atraem a morte para si mesmos em plena vida. Montesquieu. Segunda parte. Como é que isso acontece? Como unir as coisas dentro de nós? O conceito do homem entre o céu e a terra. As energias yin e yang no homem. Entre as tradições que souberam codificar e conservar uma conceituação holística do homem, a tradição chinesa me parece particularmente interessante. A filosofia taoísta, através da ideia do todo em tudo, recolocou o indivíduo no seu verdadeiro lugar. O microcosmo do homem é construído de forma idêntica à do macrocosmo do universo. Partindo desse amplo princípio de base, o corpo humano é construído, arquitetado segundo as mesmas regras do universo e deve respeitar as mesmas leis cíclicas. As mais fáceis de serem reconhecidas são as estações, as lunações. 66. Correspondem ao mês lunar, ou o ciclo dia-noite, mas há ainda muitas outras. O homem, situado entre o céu e a terra, recebe a energia de ambos. O seu papel consiste em catalisá-la, transformando-a dentro de si, para humanizá-la e, então, desenvolver-se. Por essa razão, ele participa diretamente do equilíbrio geral e não pode ser compreendido se for desconectado do conjunto, do todo. Os físicos quânticos certamente concordarão com isso. Na verdade, eles redescobrem essa noção do todo em tudo e até constataram um nível tal de interação entre as coisas que até o pesquisador e os instrumentos de medida escolhido têm influência, e até determinam o resultado das experiências. Será que a realidade é assim tão segmentada como nos fazia crer um certo cartesianismo? Esses físicos quânticos deram, aliás, um grande passo só adiante quando conheceram e colaboraram com homens como C. G. Jung, Wolfgang Pauli, ou então Krishnamurti ou David Bohm, aluno e protegido de Einstein. O físico David P.A., por sua vez, trabalha com os indígenas da América do Norte, os Blackfeet, pois a maneira particular com que descrevem e compreendem o mundo faz com que não falem nem descrevam coisas, objetos, mas sim processos, funções. Veremos na terceira parte como esse olhar pode enriquecer a compreensão das coisas e suas interações. O olhar dele jamais permanece estático, estando de essa forma numa dinâmica permanente. Enfim, Fritjof Capra mostra BM no seu livro Tão da Física como ele reencontra, através dessa abordagem quântica, todas as leis descritas há vários milhares de anos pela filosofia do Tão. Pois, faço questão de repetir, o taoísmo é uma filosofia de vida e não uma religião, ao contrário do que alguns quiseram pensar. Lao Tse e Confúcio, que foram os precursores, os escribas teóricos dessa filosofia e, em especial, da filosofia do Yin e do Yang, eram, aliás, filósofos, homens letrados, e não religiosos. Toda a vida que existe no universo e que reside no ser humano foi codificada e estruturada através dessas duas linhas conceituais, o Yin e o Yang, e a lei dos 5 princípios, ou lei dos 5 elementos. Como tudo isso foi possível? Simplesmente através da observação empírica, porém inteligente, das coisas e através da capacidade de abrir certos campos de consciência. 67. A primeira linha conceitual é a teoria do Yin e do Yang. Ela se baseia na ideia de que todas as coisas existem e funcionam graças à ação e interação permanentes e imutáveis de duas forças, o Yin e o Yang. Essa
Bipolaridade Yin e Yang é totalmente complementar. Na realidade, apesar dessas duas forças serem opostas, elas nunca são antagonistas, monolíticas. É sempre no momento em que uma delas se encontra no seu máximo que carrega consigo o início, o ponto de nascença da outra. Tudo é então construído, observado e compreendido ao redor desse conceito. Há o dia e a noite. Há o céu e a terra, o preto e o branco. O alto e o baixo, o jovem e o velho, o belo e o feio, o positivo e o negativo, o calor e o frio, etc. A estruturação bipolar Yin e Yang de toda a materialização da vida aparece claramente, e conta ainda com essa sutileza capaz de compreender que nada é totalmente um ou outro, assim como mostra o célebre símbolo do Om, em que cada parte carrega um ponto da cor do si o inverso. Todos os planos da vida estão relacionados aos famos SOS coas e são também representados por estes, linhas cheias ou partidas que representam todas as combinações possíveis do Yin e do Yang. 68. 2. Bipolaridade, associadas em trigramas. 3. Tríade. Cada trigrama, composto por 3 linhas Yin, partida, ou Yang, Cheia, corresponde a uma representação maior da vida em família, pai, mãe, filho, filha, etc., ou da natureza, vento, trovão, pântano, montanha, etc., e simboliza todas as potencialidades através das quais a vida se exprime. Combinados 2 a 2, esses trigramas resultam nos hexagramas, que constituem a base analítica do famoso I Ching ou Livro das Transformações. Este livro, que não se trata de forma alguma de uma obra divinatória, é, na verdade, uma ferramenta essencial de tradução das nossas mensagens interiores e dos sinais que o nosso mestre ou guia interior nos envia. Veremos posteriormente o quanto essas mensagens são importantes às vezes. Como podemos constatar no quadro a seguir, todas as manifestações da vida podem ser classificadas em função da forma Yin ou Yang. Naturalmente seria impossível citá-las todas, e eu só proponho alguns exemplos. O mais importante é ter percebido o espírito dessa segmentação aparente. Com a sua inabalável lógica, os filósofos chineses utilizaram esse recorte para todo o universo, o macrocosmo, e para o homem, o microcosmo. No corpo humano, por exemplo, a parte baixa é então Yin e a parte alta Yang, a direita Yin e a esquerda Yang, a parte Yin Yang. A lua, o inverno, a água, o norte, o frio, a noite, o feminino, a mãe, o passivo, o negativo, a recepção, o sentimento, o afeto, o profundo, o preto escuro, a obscuridade, o interior, o escondido, o espaço, o baixo, a direita, o suave, o maleável, o manifestado, o tangível, o gesto, o real, o par, a matéria, a quantidade, a substância, etc. O sol, o verão, o fogo, o sul, calor, o dia, o masculino, o pai, o ativo, o positivo, a dádiva, a ação, a reflexão, a superfície, o branco, o claro, a luz, o exterior, o aparente, o tempo, o alto, a esquerda, o duro, o rígido, o não manifestado, o intangível, o pensamento, o virtual, o ímpar, a energia, a qualidade, a essência, etc. 69. Anterior do corpo Yin e a parte posterior Yang, a profundidade Yin e a superfície Yang. No entanto, repito,
Essas noções de yin e de yang são noções estáticas, muito pelo contrário. Estão totalmente relacionadas ao nível de observação e ao ponto observado. Se o frio é yin, o menos frio do frio é yang e o mais frio do frio é yin. Se o escuro é yin, o menos escuro é yang. E o mais escuro yin. Se o quente é yang, o menos quente é yin e o mais quente yang. Se o luminoso é yang, o menos luminoso é yin e o mais luminoso yang. E assim por diante. Ou seja, o yin é sempre o yin de alguma coisa e o yang é sempre o yang de alguma coisa, cada um só toma significação se relacionado ao seu complemento, da mesma forma que existe a mão direita porque há a mão esquerda ou que existe o alto porque há o baixo. A segunda linha conceitual se chama a Lei dos Cinco Princípios. A observação empírica dos elementos terrestres levou os chineses a constatar que os cinco princípios de base geravam, estruturavam e representavam tudo o que existe no universo. Esses cinco princípios são a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. 70. Essa lei dos cinco princípios, mais habitualmente chamada lei dos cinco elementos, não tem origem realmente conhecida. Ela se perde nos tempos mais antigos e foi se fazendo, pouco a pouco, através da observação profunda de todos os ciclos da natureza, sejam eles climáticos, sazonais, energéticos, botânicos ou outros. Essa lei dos cinco princípios julga que o universo está submetido a uma cíclica sistemática de funcionamento. Essa cíclica se desenvolve por si mesma permanentemente segundo dois ciclos simultâneos, o da geração e o da dominância. Esses ciclos regem as relações interdependentes entre os cinco princípios fundamentais, que são a base existencial desse universo. Encontramos nessa lei todos os elementos já conhecidos do Tão, cada princípio possuindo uma forma mais ou menos yin ou yang. A cada princípio está associada uma simbólica que é capaz de envolver a globalidade complexa e completa que ele representa. Cada um, na verdade, corresponde a um planeta, um ponto cardinal, uma estação, um clima, uma cor, um sabor, um odor, um tipo de alímeno, um órgão, uma víscera, um meridiano yin e um meridiano yang, um momento do dia, um tipo de psicologia, um tipo de morfologia, etc. E essa riqueza simbólica nos faz enxergar a importância fundamental dessa lei energética, que é mesmo a base de toda a compreensão taoísta do homem e que se atribui a todas as manifestações da vida. A divisão baseada em estações do ano, por exemplo, primavera, verão, outono, inverno, pode ser transportada de uma forma muito interessante para outros ciclos da vida. Ela se transpõe perfeitamente para o período de duração de um dia, a manhã sendo a primavera, o meio-dia o verão, o fim de tarde o outono e a noite o inverno. Ela também pode se aplicar perfeitamente à vida de um homem, o seu nascimento e início da infância sendo a primavera, a juventude antes dos 40 anos o verão, a maturidade, até por volta dos 60 anos, seu outono, e a sua velhice e morte o seu inverno. Essa divisão baseada nas estações pode, na verdade, ser transportada para qualquer período de tempo, como o M-projeto, uma doença, a construção de uma casa ou a digestão de uma refeição. Todo em tudo. Assim como explicava anteriormente, os cinco princípios não são imóveis, estáticos, muito pelo contrário. Aliás, é por essa razão 71. Que prefiro o termo princípios ao termo elemento S que é habitualmente utilizado. Eles estão permanentemente interagindo segundo duas leis ao
mesmo tempo extremamente simples e precisas. Essas leis, que definem e geram as relações entre os 5 princípios, foram, elas também, estabelecidas e codificadas graças a uma observação do funcionamento das leis naturais. A filosofia do macrocosmo e do microcosmo foi de novo respeitada. Na verdade, os antigos chineses constaram que, no nosso universo, todas as inter-relações eram regidas por 2 operadores básicos: a adição e a subtração, a multiplicação sendo apenas uma soma de adições, e a divisão, uma soma de subtrações. Assim, podemos adicionar alguma coisa ou então subtrair, retirar, alguma coisa. Eles tiraram então 2 leis desses operadores, as 2 únicas leis que regem as inter-relações entre os 5 princípios. A primeira vem da adição e se chama lei da geração, que é também chamada de lei mãe e filho. Ela define com uma lógica sem falhas a primeira forma de relação entre os 5 princípios. A madeira gera o fogo, que gera a terra, que gera o metal, que gera a água, que gera a madeira, que, por sua vez, gera o fogo de novo. Vamos dar uma pequena explicação. A madeira é o que nutre, alimenta, produz o fogo. Então ela é que o gera. É também lógico dizer que o fogo nutre, alimenta a terra. Os agricultores que fazem a queimada para adubar a terra certamente concordarão. Muito lógica também é a ideia da terra que produz e fabrica o metal, que extraímos dessa terra. Pode não parecer tão evidente dizer que o metal produz a água, mas é bom lembrar que, ao se oxidar, o metal libera moléculas de hidrogênio das quais a água necessita. Lembremo-nos de que ele precisa da água para se oxidar e também que, quando queremos produzir água pela catálise, a partir do oxigênio e do hidrogênio, precisamos de um eletrodo metálico. Enfim, quando o metal é aquecido, ele se toma líquido. A última explicação leva em conta o outro lado da relação, considerando que a água é o filho do metal. Ora, a criança no ventre da sua mãe se alimenta dela, a come. Ela a consome. Assim como a água come o metal, uma vez que o corrói. É, afinal, mais simples de compreender que a água gera a madeira, pois toda planta precisa ser irrigada para poder crescer. 72. A segunda lei se chama lei da dominância ou lei do controle e deriva da subtração. Essa lei define uma segunda forma de real ação entre os 5 princípios que é também explícita. A madeira controla a terra, o fogo controla o metal, a terra controla a água, o metal controla a madeira, a água controla o fogo. Nesse caso as explicações também são simples, lógicas. A madeira controla a terra, ou seja, ela a domina, dizemos também que ela a inibe. É por esse motivo que plantamos vegetação para conservar as dunas ou impedir a erosão do solo. Também está claro que o fogo controla o metal. Na verdade, é graças a ele que podemos forjar, fundir, trabalhar o metal, dando-lhe uma forma em partícula R. Também é natural que a terra controle a água. É ela que a absorve e é dela que nos servimos para nivelar os oceanos ou represar os rios e ribeiros. É simples de entender, em seguida, como 73. O metal controla a madeira. Graças a ele, cortamos e damos forma à madeira. Devemos então explicar como a água controla e inibe o fogo? Ela pode baixá-lo e, até mesmo, apagá-lo. As imagens são claras o suficiente para que não há necessidade de explicações suplementares.
São essas duas leis naturais simples que definem as relações de interdependência permanentes, as interrelações entre os 5 princípios. Elas posicionam e precisam suas influências recíprocas e a sua importância relativa e, por conseguinte, a importância de todos os critérios intervenientes que se relacionam com eles, estação, hora, desequilíbrio, forma, psiquismo, tipologia individual, etc., e especialmente a qualidade da energia que circula nos nossos meridianos. O quadro que está mais adiante demonstra a correspondência entre cada princípio e alguns dos elementos com os quais cada um se relaciona. 74. Princípio madeira, fogo, terra, metal, água. Direção cardinal leste, sul, centro, oeste, norte. Energia sazonal, primavera, verão, fim de estação, outono, inverno. Energia climática, vento, calor, umidade, seca, frio. Energia diária, manhã, meio-dia, tarde, noite, madrugada. Energia das cores verde, vermelho, amarelo, branco, preto. Sabores alimentares: ácido, azedo, amargo, doce. Açucarado, picante, salgado. Momento vital: forte, nascimento, juventude, maturidade, velhice e morte. Plano orgânico: fígado, coração, baço e pâncreas, pulmão, rins. Plano visceral: vesícula biliar, intestino delgado, estômago, intestino grosso, bexiga. Plano fisiológico geral: olho, músculos, língua, vasos sanguíneos, carne, tecidos conjuntivos, pele, nariz. Sistema piloso: ossos, medula, orelhas. Órgão dos sentidos: visão, fala, paladar, olfato, audição. Tipo de secreção: lágrimas, suor, saliva, mucosas, urina. Sintomatologia fisiológica: unhas, tez, lábios, pelos, cabelos. Tipologia psíquica: percepção, imaginação, criação, inteligência, paixão, consciência, pensamento, memória, razão, realismo, voluntarismo, rigor, ação, coisa e severidade, vontade, fecundalidade, decisão. Tipologia energética: mobilização, exteriorização, superfície, repartição, interiorização, concentração. Psicologia passional: suscetibilidade, cólera, alegria, prazer, violência, reflexão, preocupação, tristeza, desgosto, solicitude, angústias, medos. Psicologia virtuosa: harmonia, brilho, ostentação, circunspeção, penetração, clareza, integridade, pureza, rigor, severidade. Psicologia qualitativa: elegância, beleza, prosperidade, abundância, firmeza, sentido das realizações, capacidade de escuta. Número. Astrologia chinesa: 3 e 8, 2 e 7, 0 e 5, 4 e 9, 1 e 6. Planeta associado: Júpiter, Marte, Saturno, Vênus, Mercúrio. Podemos simbolizar as duas leis da dominância e da geração num simples esquema, página 75, mas é preciso completá-lo dentro da filosofia do todo em tudo. Cada princípio se trata, na realidade, dele próprio, arquitetado ao redor e através dessas duas 75 leis e 5 subprincípios. No metal, por exemplo, temos de novo a terra, a água, a madeira, o fogo e, claro, o metal, que compõem esse princípio. Tudo é construído no que eu chamo de sistema galeria dos espelhos. Nessa célebre galeria do Palácio de Versalhes, quando você se coloca diante de um espelho, graças à presença de outros espelhos atrás de você, a imagem que lhe é devolvida é a sua, mas você vê, praticamente até o infinito, espelhos cada vez menores e mais deslocados nos quais está sua imagem.
O conceito do todo em tudo pode ser comparado a isso e cada princípio é, por si só, composto de 5 sub-princípios e assim por diante. Isso também se parece muito com o que a ciência moderna redescobriu sob o nome de objeto fractal, graças aos trabalhos de Benoit Mandelbrot. Vejamos esse novo esquema. 76. Como as energias funcionam, se estruturam e se equilibram. Assim, a aparição do homem se deu graças à ação do princípio original. Princípio divino, energia primordial, energia cósmica, tão. Segundo as nossas crenças e a nossa cultura, e a existência e a interação das energias do céu e da terra, manifestações do Yang e do Yin, elementos indissociáveis do Tão. O caos original, desordem aparente e massa sem forma identificada, organizou-se, um dia, pela ação dessa força estruturante, que se chama Tão, o princípio único. Esse se manifestou, então, produzindo dois, ou seja, o Yin e o Yang. Essas duas formas e forças energéticas se manifestaram, por si só, através do céu, Yang, e da terra. Yin, guardando um ponto de encontro, de convergência e de transformação privilegiado que vem a ser o homem. Participante ativo. Desse processo, ele dinamiza e transforma todas as energias que o atravessam e o cercam. Ponto de encontro e de transformação entre essas energias Yang do céu e Yin da terra, o indivíduo as combina dentro de si, a fim de formar o que se chama de energia essencial, vem de essência, que é simplesmente o seu combustível bruto. Esse combustível, por sua vez, vai se combinar com uma outra energia que tem por nome ancestral, que poderia se chamar de aditivo para permanecer na metáfora do automóvel. Desse amálgama nasce então uma nova forma de energia que chamo de vital, ou seja, nosso supercombustível pessoal. Essa energia vital é própria a cada um de nós e nos permite existir enquanto ser, único e absoluto, com seus pontos fortes e fracos, suas qualidades e seus defeitos, seus excessos e suas carências. Ao longo de toda a vida, o homem recebe e integra a energia do céu, particularmente através dos pulmões e da respiração, o fôlego, e da terra, particularmente através do estômago e do alimento, a nutrição. A maneira como ele as consome e, depois, as assimila, combinando-as para formar a energia essencial, é responsável pela qualidade e pela textura dessa última, do combustível bruto. Depois a combinação dessa energia essencial com a energia 77. 78. Ancestral resulta no seu supercombustível, que pressupõe sua força do momento, resistência, tipologia caracterológica e a qualidade da energia que ele transmite, se ele procriar no momento em questão. Essa energia ancestral representa um importante papel de regulador qualitativa e quantitativa da energia vital. Na verdade, se a qualidade da energia essencial deixar a desejar porque apresenta um desequilíbrio, energia demais do céu ou da terra, ou então uma qualidade da últimas, é a energia ancestral que intervém e representa o seu papel de reguladora, retirando do seu estoque para restabelecer o equilíbrio qualitativo ou quantitativo que foi perturbado. A forma de assimilar e, em seguida, a qualidade e a influência de cada uma dessas formas de energia podem ser submetidas ao limite do determinismo, se nós não lhe dermos atenção, ou podem ser então trabalhadas, se nós as conhecermos e quisermos fazê-las evoluir. Uma dieta inteligente, ou seja, sem privações porém equilibrada, uma prática física e respiratória, atitudes comportamentais e psicológicas adaptadas podem nos ajudar a obter uma energia essencial cuja qualidade será
satisfatória. Só gostaria de retomar de maneira um pouco mais precisa esse aditivo muito especial que é a energia ancestral, pois ela representa um papel determinante, em todo o sentido da palavra, para cada um de nós. Como indica o seu nome, essa energia ancestral carrega consigo a memória dos ancestrais. Ela é a memória do Shen e do homem. É a raiz deles e é através dela que cada indivíduo está ligado a toda a humanidade e a sua história, depois mesmo da origem do universo. Para tal, poderíamos criar a imagem da água de uma fonte na montanha. Esta carrega consigo, mesmo se estiver fluindo agora, toda a história da montanha com todos os minerais e as substâncias provenientes não só da própria montanha como também das suas geleiras. Ou então a neve que fornece a água de hoje, às vezes, lá se encontra há vários milênios. Mediante essa energia ancestral, estamos permanentemente unidos não só à nossa história, aos anais akashiques, mas também à da nossa família e, em particular, à dos nossos ascendentes. Estamos tocando aí, em alguma parte, no inconsciente coletivo e nos arquétipos junguianos. 79. A quantidade de energia ancestral, que é diferente para cada um de nós, é determinada uma só vez. Ela diminui, então, ao longo da vida, num dado ritmo biológico, como um reservatório que se esvazia progressiva e regularmente através de uma torneira que não se pode fechar completamente. O ritmo será o mais ou menos acelerado, em função das solicitações provocadas pelo nosso comportamento e, assim, pela gestão desse capital. É essa energia ancestral que determina a longevidade de cada um de nós. Podemos compreender facilmente como nossas atitudes alimentares, de higiene física e mental agem não só no instante, saúde, como também no tempo, longevidade e vitalidade. Lem. 80. Bremo-nos de que, na verdade, é ela que compensa todos os desequilíbrios. Mas voltemos à nossa energia vital. Esta é composta pelas energias essencial e ancestral, assim como acabamos de ver. Essa alquimia profunda se passa no interior de cada um de nós, no lugar muito preciso, situado entre nossos dois rins e cujo símbolo taoísta é um pequeno jarro de 3 pés. Esse centro energético corresponde à nascente profunda onde a força vital brota em nós. São as duas leis do Yin e do Yang e a dos 5 princípios que regulam, que regem a circulação, diz a energia vital. Ela é distribuída por todo o corpo e pelos órgãos que vai alimentar e defender em função da sua dinâmica Yin ou Yang. Além disso, circula nesses circuitos especiais que são os meridianos energéticos. Ela fará esse papel respeitando as interações definidas pela lei dos 5 princípios e segundo as suas polaridades. Como as energias circulam em nós, os meridianos. Partindo desse jarro de 3 pés, nossa energia vital começa a sua circulação. Ela circula num canal, chamado canal central, por onde flui a Kundalini, ou, ainda, a Chongmai, de acordo com a cultura. Em seguida, ela se distribui por todo o corpo e pelos órgãos através de canais menores, mais específicos, os famosos meridianos da acupuntura, que os taoístas veem como rios que irrigam todo o nosso organismo. Uma parte dessa energia circulará, em seguida, na superfície do corpo ou dos órgãos para defendê-los, e uma outra mais profundamente, para nutri-los. A energia vital circula em todo o nosso corpo através de rios, de ribeiros, que são habitualmente chamados de meridianos. Existem 12 meridianos orgânicos, ou seja,
relacionados com o M-órgão em particular, e 2 meridianos complementares, que estão relacionados à parte anterior do corpo para as energias Yin e à parte posterior para as energias Yang. Existem meridianos de natureza Yin e meridianos de natureza Yang. Apresento, no quadro a seguir, os nomes dos 12 meridianos de base dos órgãos que lhe estão associados. 81. Yin Yang. Meridiano ou órgão. Pulmões. Baço e pâncreas. Coração. Rins. Mestre do coração. Fígado e intestino grosso. Estômago. Intestino delgado. Bexiga. Triplo aquecedor. Vesícula biliar. Nesses ribeiros, flui então o nosso supercombustível, através de todo o nosso corpo, tanto profundamente quanto na superfície, segundo trajetos bem precisos e definidos. Apesar de os meridianos não corresponderem a nenhum circuito fisiológico específico, existem, mesmo. A ciência oficial os reencontrou, ufa, e permitem que toda a nossa realidade humana, física, psicológica e espiritual funcione. Apesar de terem nomes de órgãos, os meridianos não têm somente um papel fisiológico, mas possuem também um papel muito importante na psicologia. Eles realmente unem corpo e espírito, e a energia que transportam vai servir tanto para fazer funcionar o órgão e também a psicologia que lhe é atribuída. É graças a eles que vamos poder unir as coisas em nós. Essa circulação se faz de maneira imutável de acordo com um circuito espacial e temporal bem definido. Partindo do canal central, ela se desenvolve cotidianamente segundo um ciclo diário preciso. Do meridiano do pulmão, ela passa para o meridiano do intestino grosso e depois para o estômago, de onde se dirige para o baço pâncreas. Daí, vai ao coração, e depois ao intestino delgado, a bexiga, de onde pesa para os rins. Ela prossegue pelo mestre do coração, depois o triplo aquecedor, a vesícula biliar e, enfim, o fígado. Depois disso, o ciclo recomeça e se perpétua. Assim durante uma jornada de 24 horas, cada fase durando 2 horas. Essa circulação da energia vital produz, durante o seu ciclo, o que se chama de marés energéticas, momentos de força e de circulação preponderante dessa energia dentro de cada meridiano. Essas horas representam os momentos energéticos fortes de cada meridiano e de cada órgão ou víscera que lhe está associada. Por 82. Outro lado, elas não correspondem e não definem as relações e as interações energéticas existentes entre esses meridianos, que nós veremos mais adiante que são definidas pela lei dos 5 princípios. Isso permite que compreendamos um pouco melhor o que a cronobiologia está redescobrindo nos dias de hoje. Não somos mecânicas estáticas, muito pelo contrário, cada momento e hora do dia correspondem em nós, há momentos de força ou de fragilidade de cada um dos nossos órgãos, como também da psicologia que lhes é atribuída. 83. Os 12 meridianos orgânicos e os 2 meridianos complementares circulam por todo o nosso corpo e cada um deles passa por lugares idênticos dos dois lados desse corpo, segundo um trajeto diferente. Para cada meridiano, segundo a lógica anterior, na lateralidade direita, a energia tomará uma significação Yin e na lateralidade esquerda, uma significação Yang. Cada meridiano é, enfim, ele é mesmo de natureza Yin. Ou Yang está associado a um órgão quando for Yin e a uma víscera quando for Yang. A meu ver, seria bom precisar aqui as noções de órgão e de vísceras,
que estão onipresentes na codificação energética CH inesa. Cada estação tem um órgão e uma víscera que lhes são associados, representando as polaridades yin e yang da energia manifestada no corpo físico. No que diz respeito aos órgãos, são estes o coração, o baço pâncreas, o pulmão, o rim e o fígado, e as vísceras, são o intestino delgado, o estômago, o intestino grosso, a bexiga e a vesícula biliar. O que me parece muito interessante e significativo, na lógica profunda dessa filosofia, é a maneira pela qual os chineses descobriram quais são os órgãos yin e yang. Conta-se essa anedota divertida, mas até que ponto ela seria verdadeira? Sobre a forma pela qual os taoístas determinaram quais eram os órgãos e as vísceras de natureza yin ou yang. Assim como vimos anteriormente na categorização yin e yang, o que é pesado, cheio, corresponde ao yin e o que é leve, vazio, ao yang. Os taoístas, pragmáticos e lógicos, pegaram um recipiente de água e nele mergulha pulmões yin das 3 às 5 horas, hora solar. Intestino grosso yang das 5 às 7 horas, hora solar. Estômago yang das 7 às 9 horas, hora solar. Baço pâncreas yin das 9 às 11 horas, hora solar. Coração yin das 11 às 13 horas, hora solar. Intestino delgado yang das 13 às 15 horas, hora solar. Bexiga yang das 15 às 17 horas, hora solar. Rins yin das 17 às 19 horas, hora solar. Mestre do coração yin das 19 às 21 horas, hora solar. Triplo aquecedor yang das 21 às 23 horas, hora solar. Vesícula biliar yang das 23 a 1 hora, hora solar. Fígado yin de 1 às 3 horas, hora solar. 84. Rão alternadamente cada um dos órgãos e vísceras de um animal ou de um cadáver. O que flutuasse, logo mais leve que água, só podia ser de natureza yang. Tal foi o caso de todas as vísceras. E o que afundasse, logo mais pesado que a água, só podia ser de natureza yin. Tal foi o caso de todos os órgãos. Eu uso muitas vezes essa referência à água e à sua densidade para explicar o yin, o yang e o tão, ou de preferência o tai chi, que é a sua manifestação. O yin é a forma mais manifestada das coisas, enquanto o yang é a forma menos manifestada, o tai chi sendo a sinergia dos dois. A água nos faz compreender isso. Ela é a vida e a fonte da vida, é o tai chi. O tão, a sua forma mais manifestada, e logo yin, é o gelo e a sua forma menos manifestada, logo yang, é o vapor d'água. A última precisão que gostaria de mencionar diz respeito às interações entre os meridianos. Elas são definidas pela lei dos 5 princípios, estando cada meridiano em relação direta com um desses 6 princípios. Como o indica o esquema a seguir. As repartições yin e yang dentro do corpo. O baixo e o alto. Retomemos ao corpo humano. Assim como vimos anteriormente na codificação taoísta, o baixo é yin e o alto yang. Se colocar pulmões tandritrig, andritrig, andritrig, andritrig metal yin. Intestino grosso andritrig, 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 andritrig metal yang. Estômago andritrig, 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 andritrig terra yang. Baço e pâncreas tandritrig, andritrig, andritrig, andritrig terra yin. Coração andritrig, 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 andritrig de fogo em fogo. Meridiano ou órgão intestino delgado andritrig, 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 andritrig yang princípio associado. Bexiga andritrig, 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 andritrig água yang. Rins andritrig, 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 andritrig água yin. Mestre do coração andritrig, 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 andritrig de fogo yin.
Triplo aquecedor andrítric, fogo yang. Vesícula biliar andrítric, madeira yang. Fígado andrítric, madeira yin. 85. Mas isso no nível do corpo humano, a parte alta do corpo é então yang, e a parte baixa do corpo yin. Lembremo-nos, no entanto, da relatividade dessas noções. Se observarmos a metade inferior do corpo, que relativa ao corpo é yin, e a tomarmos como referência, o alto de a perna será yang e o baixo yin. A ilustração que vem a seguir nos fará compreender isso melhor. O mesmo acontece com o busto, que é yang em relação ao corpo inteiro, mas cujo alto é yang e o baixo é yin. O processo se aplica assim a todo o corpo. Vamos então observar sempre as coisas partindo do macrocosmo. O que há de maior, para refinar em direção ao microcosmo, o que há de menor. Levemos em consideração um simples exemplo. Uma pessoa sofre de um problema no joelho. Como o joelho faz parte da perna, o primeiro nível de relação se dá com o yin dessa pessoa, uma vez que as pernas pertencem à parte baixa do corpo. Mas, na perna, o joelho se encontra exatamente no meio, ou seja, entre o yin e o yang. Ele faz a junção, a articulação entre essas duas partes. 86. Segundo nível de relação se situa então entre o yang e o yin. Resumindo, é então a relação entre o yang e o yin do yin que causa problema, e é nesse plano que procuraremos a mensagem e a eventual solução. Retomaremos esse exemplo, cuja análise refinaremos proporcionalmente, associando, em especial, os significativos do yin e do yang, como também os da lateralidade do papel de cada parte do corpo a direita e a esquerda. Vimos também que o yin e o yang estão relacionados às lateralidades. A direita é, na realidade, de natius a yin, enquanto a esquerda é de natureza yang. No absoluto, a parte direita do nosso corpo vai estar então relacionada ao yin, enquanto a parte esquerda do nosso corpo vai estar relacionada ao yang. Apliquemos novamente a noção de relatividade que já abordamos. A parte alta do corpo é yin e a parte baixa yin. A esquerda do corpo é yin e a direita yin. A esquerda da parte baixa é então yang nessa zona yin. Ela é então yang de yin. A direita da parte baixa é, em relação a ela, yin nessa zona yin. Ela é então yin de yin. A parte alta do corpo é yin, mas a direita é yin. E lá é então yin nessa parte yang. Ela é yin de yang. A esquerda dessa parte alta, que é yang, é então yang de yang. Voltemos ao nosso pequeno exemplo da pessoa que sofre de um dos joelhos. Já vimos que se trata de um problema numa parte yin do corpo, que diz respeito à articulação entre o yin e o yang dessa parte. Se isso acontecer com o joelho esquerdo, sendo essa lateralidade yang, podemos refinar dizendo que o problema está relacionado com a dinâmica yang da pessoa, com o lado yang da sua vida. Se for com o joelho direito, sendo esse um lado yin, a pessoa tem um problema com a dinâmica yin, com o lado yin da sua vida. Podemos ver que as coisas começam a ficar um pouco mais precisas. O profundo e o superficial. Anteriormente, vimos também que o yin corresponde à profundidade, ao que está escondido, enquanto o yang está associado ao 87, que está na superfície, aparente. O que se encontra em profundidade no nosso corpo é, por conseguinte, de natureza yin, como os órgãos, por exemplo,
O que está na superfície, a nossa pele, por exemplo, é de natureza Yang. Apliquemos novamente o princípio da relatividade. No que é profundo e de natureza Yin, a superfície será Yang, e a parte profunda Yin. Se tivermos, por exemplo, uma afecção pulmonar, será o Yin dessa parte Yin do corpo com o qual nos preocuparemos. Se, por outro lado, se tratar de um problema da pleura, membrana que envolve cada um dos pulmões, externamente, é o Yang dessa parte Yin que estará em questão. O que é que une as coisas dentro de nós, os meridianos e os 5 princípios? É interessante tentar compreender agora o que une todas as partes do corpo entre si em primeiro lugar, órgãos e membros, mas também o que as une com nossos níveis psicológico e espiritual nessa linha de pesquisa. A concepção taoísta é muito útil. 88. Pois oferece ligações bastante profundas e perturbadoras para os nossos espíritos cartesianos. Com a teoria dos meridianos e a lei dos 5 princípios, temos um primeiro nível de explicação que nos mostra as relações potenciais entre os órgãos e as diferentes partes do corpo e também com a psicologia. Isso se faz através do apoio da energia que circula em esses meridianos, e graças às correspondências estabelecidas com cada um dos 5 princípios. As relações entre todas as partes do corpo e com o nosso mundo exterior aparecem aí claramente e isso nos permite compreender melhor muitas de nossas atitudes ou reações. A teoria das psiques orgânicas nos permite compreender melhor a relação mais tênue, mais elaborada que existe com o espírito e o mental. Vamos então, antes de tudo, abordar o estudo dos meridianos do corpo humano na linha que nos interessa, analisando princípio por princípio. Isso fará com que possamos nos referir aos quadros sinópticos das páginas anteriores. Asterisco o princípio do metal. Ele governa tudo que diz respeito ao nosso relacionamento com o mundo exterior. Nossa capacidade de nos proteger desse mundo, de gerar agressões exteriores, depende dele. Então esse é o princípio da nossa armadura, nossa cota de malha pessoal. O seu nível de proteção é instintivo, automático, não reflexivo e pode nos levar à reatividade, e mesmo à primariedade. Seu nível de percepção é aquele das sensações físicas. É ele também que gera nossa capacidade de eliminar rapidamente as agressões. O metal tem a ver com a capacidade de separar, instrumento cortante, as coisas, de escolher. É a decisão judicial, decisão que se toma à procura de justeza e de justiça. As escolhas fortes, necessárias, que exigem uma interrupção explícita, dependem do metal. Na verdade, às vezes temos necessidade de não mais funcionar unicamente no nível da reflexão pensante, terra, que se 89. Esclerosa quando é excessiva. É aí que nos apoiamos no nosso metal para escolher, separar. Trata-se, enfim, do que chamo de mundo da vontade voluntária, o voluntarismo. As coisas que se fazem sob o uso da força e sem flexibilidade, como a lâmina que corta sob o uso da força porque é mais dura do que aquilo que está cortando ou no qual está penetrando. 2 meridianos estão associados ao princípio do metal, os meridianos do pulmão e do intestino grosso. O meridiano do pulmão, signo astrológico chinês do tigre. O pulmão está associado ao outono. Ele permite que se absorva a energia chamada qi, da qual depende a atividade vital. Tal energia vem do exterior, particularmente sob a forma de oxigênio, mas não unicamente, e é transformada, no corpo humano, em energia essencial e depois vital.
O. Seu papel é dar força e capacidade de resistir às agressões oriundas do mundo exterior. O pulmão gera o equilíbrio entre o exterior e o interior. É ele que está encarregado da proteção no que concerne ao mundo exterior, pele. Ele é responsável pela energia física e da assistência ao coração, controlando a energia proveniente do ar. Esta aqui, associada ao sangue, alimenta os órgãos e as vísceras. Além disso, o pulmão tem participação ativa na qualidade da energia graças às transformações que se conduz. Na verdade, para poder circular e alimentar corretamente o corpo inteiro, a energia da terra, logo, os alimentos, deve se combinar com a energia do céu, logo, o ar, para formar a energia essencial. Parece evidente que, se essa combinação for mal conduzida, o organismo estará mal nutrido. No plano fisiológico, esse meridiano corresponde não só ao aparelho respiratório como também à pele, ao nariz, ao sistema capilar. É o pulmão que regula o equilíbrio térmico dessas zonas e permite que elas se protejam, particularmente, das agressões climáticas. No nível psicológico, ele está associado à capacidade de se defender no que diz respeito ao mundo exterior, o que chamo de vontade voluntária, voluntarismo, ao rigor, a ação sobre as coisas, mas sobretudo a interiorização, tomada no sentido da não manifestação, da camuflagem, armadura. 90. Sua hora solar de força é das 3 às 5 horas e o seu trajeto termina na ponta do polegar de cada mão. O meridiano do intestino grosso, signo astrológico chinês da lebre. Ele complementa o do pulmão, auxiliando. Assim como o pulmão, ele está associado ao outono. Tem por função o transporte e a eliminação dos restos, impedindo assim a estagnação da energia que influencia, por conseguinte, todas as excreções. Ele cumpre essa função quanto às matérias orgânicas, enquanto a bexiga faz o mesmo quanto aos líquidos orgânicos. Serve para evacuar o que comemos, ingerimos, e que não assimilamos, não aceitamos. Esse é o seu papel não só em relação aos alimentos como também a tudo aquilo que diz respeito às nossas experiências psicológicas. Se funcionar mal, há então problemas de eliminação no corpo inteiro. Pulmão, intestino, rins, bexiga, ou na psicologia do indivíduo. O intestino grosso está associado aos mesmos planos físicos e psicológicos que o pulmão, uma vez que ele é o seu meridiano complementar. Seu horário solar de força é de 5 às 7 horas e ele começa o seu trajeto na ponta de cada um dos dedos indicadores. Asterisco o princípio da Terra. Ele é responsável pelo pensamento, pela reflexão, pela mediação. Tudo que diz respeito à memória, ou mais exatamente à aquisição experimental, depende dele. A razão, o realismo, o bom senso são gerados pela Terra, assim como as preocupações ou a repetizam. A energia da Terra é assimilada graças aos 2 meridianos associados a esse mesmo princípio. É ele então que será responsável pela nossa relação com a matéria, na linha da sua supremacia, da sua possessão, da sua dominação, da sua apropriação e dê o seu poder sobre ela. A Terra vai permitir que nós digiramos e assimilemos esse tudo que diz respeito ao mundo tangível, material. O ciúme, a inveja, porém também a abundância, a prodigalidade. 91. Vem da Terra. Os meridianos associados ao princípio da Terra são os meridianos do estômago e do baço e pâncreas. O meridiano do estômago, signo astrológico chinês deu dragão. O estômago recebe e transforma a energia da Terra através da digestão.
Seu meridiano concerne ao estômago e ao tubo digestivo inteiro. Ele é responsável pela digestão das coisas, tanto no plano fisiológico, aquilo que comemos, como no plano psicológico, aquilo do que nos apropriamos, acontecimentos, experiências, etc. E se encarrega dos alimentos físicos, nutrição, ou psicológicos, acontecimentos, do estoque momentâneo e da primeira transformação deles. Ele se ocupa então de tudo o que diz respeito à nutrição material de cada um de nós, possibilitando a dominação, a possessão e a apropriação dessa matéria que ingerimos. Está relacionado com os movimentos dos membros e com o calor produzido pelo corpo, pois estes auxiliam no bom funcionamento do estômago e do tubo digestivo. Esse meridiano, que está ligado ao apetite, conduz também à formação do leite materno, nutrição do outro, o funcionamento das glândulas genitais, dos ovários e a menstruação. Podemos ver o quanto a sua relação com a nutrição é importante, pois ele gera aquela que recebemos, alimentos, informações, e também a que oferecemos, leite materno, ou transformamos, educação, formação. No nível fisiológico, esse meridiano corresponde, assim como o seu complemento, o baço e pâncreas, a carne, aos tecidos conjuntivos, a massa muscular, e se localiza fisicamente na boca e nos lábios. No plano psicológico, está associado ao pensamento, à memória, à razão e ao realismo, à reflexão e às preocupações. Sua hora solar de força é das 7 às 9 horas e ele termina o seu trajeto na ponta do segundo dedo do pé, o indicador do pé. O meridiano do baço e pâncreas, signo astrológico chinês da serpente. O baço e pâncreas, assim como o estômago, corresponde ao fim de estação. Seu meridiano concerne as glândulas do aparelho digestivo que se encontram na boca, no estômago, na vesícula biliar, no intestino delgado, como também as glândulas mamar. 92. Rias e aos ovários. Ele faz o papel de suporte no TRE todo o corpo, permanentemente. Na realidade, o alimento não é assimilado diretamente pelo organismo e a sua transformação é assegurada pelo estômago e pelo baço e pâncreas. Ele poderá assim se associar à energia do ar, graças ao pulmão, e se transformar em energia essencial. Os sucos digestivos do estômago são controlados pelo baço e pâncreas, que é aquele que primeiro distingue os alimentos úteis dos inúteis. Ele conduz igualmente a transformação dos líquidos absorvidos. Regula, então, toda a alimentação e a energia do corpo. É ele que é responsável pelo tipo e pela qualidade da nossa relação com a matéria da qual tentamos nos apropriar através da digestão. As inquietações em relação ao mundo material e à sua possessão, as inseguranças, as angústias ligadas a esse mundo como, por exemplo, o mundo profissional, dependem do baço e pâncreas. Seu papel na gestão dos açúcares é fundamental. É através dele que vamos compensar, se for preciso, a eventual necessidade de doce. Veremos posteriormente como isso vai fazer com que compreendamos a diabetes, por exemplo, de maneira diferente. Nos planos fisiológico e psicológico, esse meridiano corresponde aos mesmos elementos que o estômago. Sua hora solar de força é das 9 às 11 horas e o seu trajeto começa na ponta do dedão do pé, na parte interna do pé. Asterisco o princípio do fogo. Ele é, como seu nome indica, aquele da chama, do que queima em nós. Essa chama interior, seja relacionada ao aspecto passional de um indivíduo, seja ligada ao seu aspecto luminoso, à sua clareza psicológica.
e intelectual. O brilho, o intelecto, a inteligência do espírito e também a espiritualidade dependem desse princípio. A visão celara das coisas, a liberdade de espírito, o poder da compreensão e a efulguração da análise pertencem ao fogo. Ele oferece, portanto, a lucidez, mas também, por outro lado, a subjetividade. A compreensão que temos do mundo depende da qualidade do fogo. 93. Vem dele o prazer, a alegria, a realização da felicidade. O mundo das emoções depende do fogo e se a paixão que ele carrega for excessiva pode, às vezes, se transformar em violência. É o princípio dos arroubos, sejam esses emotivos, líricos ou quaisquer outros. Uma vez que o passional estiver presente, o fogo também está. O otimismo, o entusiasmo, a facilidade de locução e de expressão dependem dele, aliás, como também o nosso ardor, o nosso ímpeto e a nossa obsequiosidade. 4 meridianos estão associados ao fogo, os do seu oração e do intestino delgado, do mestre do coração e do triplo aquecedor. O meridiano do coração, signo astrológico chinês do cavalo. O coração está associado ao verão. O seu meridiano ajuda a adaptar as estimulações externas à condição interna do corpo. Ele está, por conseguinte, intimamente ligado à emotividade e regulariza o funcionamento de todo o corpo através da sua ação no cérebro e nos 5 sentidos. Os taoístas o consideram o imperador dos órgãos e do psiquismo. A inteligência e a consciência dependem do coração. Há uma relação muito estreita entre o coração, o mestre do coração, que é chamado de primeiro-ministro, e o cérebro. Qualquer desequilíbrio do coração recai sobre todos os outros meridianos. Ele controla a distribuição do sangue e rege o sistema vascular. Como está relacionado à língua, possibilita a distinção dos sabores. No nível fisiológico, esse meridiano corresponde, e não, à língua e aos vasos sanguíneos, localiza-se fisicamente na parede anterior do corpo e se reconhece pela tez. No plano psicológico, está associado à consciência, à inteligência, à paixão, ao brilho, mas também à violência. É o amor, porém. O amor passional, aquele que queima, que consome. Sua hora solar de força é das 11 às 13 horas e termina o seu trajeto na face interna da ponta de cada dedo mindinho. O meridiano do intestino delgado. Signo astrológico chinês da cabra. O intestino delgado corresponde, assim como o coração do qual ele é o complemento, ao verão. É o aduaneiro, o conselheiro. 94. R.O. pessoal do imperador a quem ele dá assistência. Ele assegura a assimilação dos alimentos controlando a separação dos que são puros, conduzidos ao baço e pâncreas, dos impuros, conduzidos às vísceras de eliminação que vem a ser o intestino grosso e a bexiga. Ele faz o mesmo papel no plano psicológico. Faz a nutrição elaborada a passar pelo organismo e assegura a sua assimilação em todos os planos. A personalização das informações recebidas é o início do subjetivo. Essas transformações precisam muito de calor e é por isso que o intestino delgado pertence ao princípio do fogo e vem a representar o ponto mais quente do corpo. Quanto ao resto, tem as mesmas características fisiológicas e psicológicas que as do coração. Sua hora solar de força é das 13 às 15 horas e ele começa o seu trajeto na ponta do dedo mindinho de cada mão. O meridiano do mestre do coração, signo astrológico chinês. Do cachorro. O mestre do coração é um órgão virtual que está associado ao coração, do qual ele retoma as correspondências com o princípio do fogo.
Ele dá assistência ao meridiano do coração, controla nu do sistema circulatório central e regula assim a nutrição do seu corpo. Todas as relações do coração com os outros órgãos transitam, em primeiro lugar, pelo mestre do coração, ajudado pelo triplo aquecedor, que visa equilibrá-las. Ele é, na realidade, o porta-voz do coração, cujas ordens tem o dever de transmitir por todo o corpo. Aliás, os taoístas o chamam de primeiro-ministro, enquanto o coração é considerado o imperador. Logo, ele é aquele que está encarregado de unir e harmonizar tudo o que se passa no interior. Ele estrutura, constrói, homologa e legisla tudo o que diz respeito à nossa conceituação interior das coisas, e é ele que se mantém vigilante quanto às referências interiores, às crenças estabelecidas. É, enfim, ele que é responsável pela sexualidade e pelo seu equilíbrio. O mestre do coração está ligado aos vasos sanguíneos através da estrutura destes, ao miocárdio e ao pericárdio, e também ao cérebro através da sua ação importante sobre o psiquismo e a qualidade do mental. É ele que faz circular, que se encarrega da 95. Difusão das coisas, tanto no plano físico, circulação sanguínea, como no plano psicológico, circulação das ideias, fluidez do raciocínio, capacidade de reciclar as ideias. As emoções que lhes são associadas são a alegria, o prazer e a felicidade. Sua hora solar de força é das 19 às 21 horas e ele termina o seu trajeto na ponta do dedo médio de cada mão. O meridiano do triplo aquecedor, signo astrológico chinês do porco. Complemento do mestre do coração, o triplo aquecido RE. Considerado uma víscera. Como o mestre do coração retoma os elementos taoístas do coração, o triplo aquecedor retoma os elementos do intestino delgado. Ele corresponde ao princípio do fogo, ao verão. Auxilia o meridiano do intestino delgado e equilibra a energia oferecida pelo mestre do coração. Ele age na circulação capilar e protege o corpo através do sistema linfático, exercendo uma ação especial sobre as membranas serosas. Dá assistência ao mestre do coração quanto à circulação, atuando, porém, ouso dizer, num nível mais delicado, que é o dos capilares e, sobretudo, o da linfa. Assim como seu nome indica, tem uma relação importante com o calor e se apresenta sob a forma de 3 planos complementares, que vêm a ser o triplo aquecedor superior, o triplo aquecedor médio e o triplo aquecedor inferior. Na realidade, esse meridiano controla a atmosfera na qual trabalham todas as vísceras e regula o calor interno. É ele que une e que harmoniza o interior com tudo aquilo que vem do exterior. Ele estrutura, constrói, homologa e legisla tudo que diz respeito à nossa conceituação. Porém, em relação aos fatos vindos do exterior, é ele que permite que se estabeleçam em nós novas referências de crenças eventuais. No plano fisiológico, os 3 planos do triplo aquecedor estão posicionados, cada um deles, num nível diferente do corpo. O triplo aquecedor superior corresponde à parte do busto acima do diafragma. Peito. O triplo aquecedor médio está associado à parte do ventre situada entre o diafragma e o umbigo, e o triplo aquecedor inferior à parte do ventre situada abaixo do umbigo. 96. Sua hora solar de força é das 21 às 23 horas e ele começa na ponta de cada dedo anular. Asterisco o princípio da água. Ele gera em nós tudo o que diz respeito às energias profundas. Pode se dar o exemplo da água subterrânea, é uma energia de fundo, poderosa. Em reserva, porém imutável. A energia ancestral lhe está associada, pois
São os nossos extratos pessoais interiores que estão impressos bem no fundo de nós mesmos. São as nossas energias não conscientes, nossos esquemas estruturais pessoais sobre os quais a nossa realidade é construída. Esse princípio corresponde, pois, a todos os nossos arquétipos sociais, culturais, familiares, e a todas as memórias inconscientes que estão inscritas em nós, diferente da Terra, que represem as nossas memórias conscientes, e da nossa aquisição experimental. Nos seus códigos secretos profundos, como, particularmente, o que está inscrito no DNA do qual tanto falamos hoje em dia, pertencem ao princípio da água. Naturalmente, tudo isso confere a esse princípio um poder fenomenal. Eis porque a água é responsável pelo nosso poder interior, pela nossa resistência ao esforço, pela nossa capacidade de recuperação e pela nossa vontade profunda, não voluntarista. Nossas reservas de energia dependem da água, assim como o nosso potencial de longevidade que está ligado à nossa energia ancestral. Nossa capacidade de decidir, após haver escolhido, metal, e de pressupor as coisas, de pesar ao ato, depende desse princípio. É, enfim, a nossa capacidade de escuta, a nossa capacidade de dissolver as experiências para que possam se integrar dentro de nós. Trata-se então, por extensão, do nosso potencial de aceitação. No nível psicológico e mental, a severidade, o rigor, a passagem para a ação, a capacidade de escuta dependem do princípio da água. Os nossos medos profundos e viscerais também são gerados por este princípio. Há dois meridianos associados ao princípio da água, os meridianos da bexiga e do rim. 97. O meridiano da bexiga. Signo astrológico chinês do macaco. A bexiga está associada ao inverno, tal como o rim, do qual ela é o complemento. Está ligada a todo o aparelho urinário, assim como a hipófise e ao sistema nervoso autônomo que colaboram com a secreção dos rins. Ela expulsa a urina, que vem a ser o produto final da purificação dos líquidos do corpo. É a fase final da transformação das energias, as urinas sendo os líquidos impuros carregados de toxinas e em excesso no corpo. A bexiga funciona em dupla com o rim, pois é ele que dirige a secreção das urinas. Junto com o rim, a bexiga também permite que geremos e evacuemos as velhas memórias, os velhos esquemas profundos que carregamos conosco e que estamos prontos para mudar, para largar. Esse papel é facilmente compreendido, pois esses dois meridianos têm uma relação estreita com o sistema nervoso autônomo, que vem a ser a porta fisiológica do nosso inconsciente, ou seja, justamente aquele que carrega as nossas memórias mais profundas. No plano fisiológico, esse meridiano corresponde ao ossos, à medula óssea, às orelhas. No nível psicológico, está associado à severidade, à fecundidade, ao rigor, à decisão e à capacidade de escuta. Sua hora solar de força é das 15 às 17 horas e ele termina o seu trajeto na ponta de cada dedinho do pé. O meridiano do rim. Signo astrológico chinês do galo. Os rins correspondem ao inverno. Eles controlam a posição e a secreção dos líquidos orgânicos, do qual depende a energia vital, e comandam o sistema de defesa contra o estresse. Regulam também a taxa de acidez e a quantidade de toxinas através do seu mecanismo de purificação. Enfim, dirigem as glândulas suprarrenais esquerda e direita. Esse papel lhes confere a gestão dos nossos medos e das nossas atitudes de reação perante o mundo. Nossa agressividade, nossa reação, nossa fuga. Adrenalina, ou então, nossa calma, nossa capacidade de distinguir o que se
Infla. 98. Ma. Corticoides são geradas pelo rim, graças ao seu controle sobre as glândulas suprarrenais. Os rins estão encarregados do estoque de água e da energia essencial não estocado em cada um dos outros órgãos em razão das suas próprias necessidades. Eles são, ainda, a própria base do equilíbrio yin yang da energia, pois a vida depende da combinação da água e do fogo dos rins. O rim esquerdo é, na verdade, de característica yang fogo, enquanto o rim direito é de característica yin água. Essa lateralização é muito importante, pois vamos reencontrá-la no corpo. Os rins são a própria base da força vital e participam especialmente da energia reprodutora, fecundidade do esperma e dos óvulos. Eles fazem sua contribuição através do caráter e fogo. Reencontramos aqui a relação entre o mestre do coração, que lhes serve de intermediário com o coração para tudo que diz respeito à vida e à reprodução. Através do caráter e água, equilibram o seu fogo trazendo a energia essencial que será o vetor material associado ao vetor vital. Nos planos fisiológico e psicológico, esse meridiano está associado aos mesmos elementos que a bexiga. Sua hora solar de força é da 17 às 19 horas e ele se começa o seu trajeto sob o liame do dedão de cada pé. Asterisco princípio da madeira. O princípio da madeira corresponde à primavera. Ele está então associado à primavera de cada coisa, ou seja, ao começo. A nossa capacidade de iniciar um projeto ou uma ação, a nossa imaginação e a nossa criatividade dependem dele. Na vida do homem, representa o nascimento e o início da infância. A nossa flexibilidade, a nossa maleabilidade interior e a nossa tonicidade muscular são geradas pela madeira. Como o rebento que sai da terra após o inverno, água, o sonho depende da madeira, pois ele é a expressão do inconsciente, água. Ele possibilita a viagem, interior e exterior. Tudo o que eu diz respeito. 99. A exteriorização, grito, canto, porém também teatro, expressão artística, é regido pela energia da madeira. A nossa relação com a estética e, pela sua própria natureza, com o sentimento, com os afetos, vem desse princípio. O amor que denota cumplicidade, o respeito pelo outro, a amizade, a fidelidade dependem dele. Enquanto o amor-paixão depende do fogo. O senso da ética e do respeito às leis interiores pertencem à madeira, enquanto, para as leis exteriores, ao metal. Por extensão e inversão, o medo da traição e a cólera são manifestações desse mesmo princípio quando se encontrar ameaçado ou desequilibrado. O seu papel é então importante quanto a imunidade elaborada do indivíduo, tanto no plano fisiológico como no psicológico. Há dois meridianos associados ao princípio da madeira, os meridianos da vesícula biliar e o do fígado. O meridiano da vesícula biliar, signo astrológico chinês do rato. A vesícula biliar, tal como o fígado, do qual ela é o complemento, está associada à primavera. Ela reparte os elementos nutritivos e regulariza o equilíbrio energético em todo o corpo. Ela conduz as secreções das glândulas do tubo digestivo como a saliva, a bilis, os sucos gástrico, pancreático, entérico e duodenal. Ela controla a distribuição harmoniosa e justa dos elementos nutritivos e trabalha em estreita colaboração com o fígado, que lhe fornece os elementos de base para sua distribuição. É por isso que é essencial que a energia da dupla fígado-vesícula biliar esteja equilibrada. Pela sua própria natureza, a vesícula participa da atitude geral do mental e dos
órgãos no plano da moral. Se estiver equilibrada, esses últimos saberão sempre reagir e terão energia e coragem suficientes para resistir. Se não estiver equilibrado o bastante, a moral será atingida e a ideia de derrota que se estabelece faz surgir o terreno favorável para que ela realmente aconteça. Junto com o fígado, o seu complemento, ela se encarrega de tudo o que diz respeito ao sentimento e ao afeto. Sendo de natureza yang, isso se dará na relação com o exterior e com a capacidade de viver, de exprimir e de aceitar esse sentimento e esse afeto. Porém será também a relação com a intuição e com a sinceridade profunda do indivíduo que repercutirão na energia da vesícula biliar. No nível fisiológico, esse meridiano corresponde, assim como o fígado, aos olhos, aos músculos, às unhas. No plano psicológico, está associado ao sentido da justiça, à coragem, à harmonia, à pureza. Sua hora solar de força é das 23 horas a 1 hora e o seu trajeto termina no quarto dedo, anular, de cada pé. O meridiano do fígado. Signo astrológico chinês do boi. O fígado corresponde, ele também, à primavera. Possibilita o estoque dos elementos nutritivos e regula assim a energia que é necessária para a atividade geral. Determina também a capacidade de resistência à doença através do bloqueio da energia que os mecanismos de defesa necessitam no caso de agressão da doença. Tem, enfim, um papel importante quanto à alimentação, à decomposição e à desintoxicação do sangue. É aqui que o seu papel em relação aos sentimentos, aos afetos se insere. Na verdade, o sangue, que depende do coração, transporta as emoções. Se esse sangue estiver viciado, as emoções serão de má qualidade e os sentimentos que nutrem serão, por sua vez, de má qualidade. Em razão da sua estreita relação com o sangue, tem importante papel no processo imunológico. Ele filtra as toxinas, regula a coagulação e regulariza o metabolismo. Enfim, é ele que determina a qualidade geral da energia. Ele gera nossa relação com o sentimento e o afeto assim como a vesícula biliar, porém no nível yin dessa vez, ou EJA, no interior. Transformando as emoções em sentimentos, em afetos através da depuração da filtragem. No plano fisiológico, o fígado está associado aos mesmos elementos que a vesícula biliar. Sua hora solar de força é da 1 às 3 horas e ele começa o seu trajeto na ponta do dedão de cada pé, na face externa, do lado oposto ao meridiano do baço e pâncreas.